Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Turim News, o seu mais novo podcast, entretenimento de qualidade, canal de comunicação voltado a você, telespectador, telespectadora, no intuito de levar a informação de qualidade sobre temas relevantes da nossa sociedade, nas mais diversas áreas. O objetivo e o compromisso do Turim News aqui é justamente fazer com que você que está nos assistindo possa formar a sua convicção e ter a sua própria opinião acerca dos temas aqui abordados, ok? Meu nome é Felipe Turi, eu sou o idealizador desse programa, desse podcast e apresentador. Sejam muito bem-vindos. E é com grande alegria e satisfação que hoje aproveitamos e abraçamos a oportunidade de darmos início ao nosso 6º episódio. E falando de fé, falando de religião, falando do poder da oração como instrumento de orientação para o bem viver. E nada melhor do que falar sobre isso um especialista na área, o querido e amado Padre Charles Cunha, bastante conhecido tanto em Manaus quanto no nosso estado do Amazonas. Padre Charles, 49 anos, nasceu no Educandos, formou-se em processamento de dados, professor, coach com formação em filosofia, comunicação, psicologia positiva. Foi ordenado aos 33 anos e atua como pároco na Sagrada Família Tarumã e a Nossa Senhora da Amazônia. Padre Charles Cunha, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Uma honra, um privilégio tê-lo aqui. E, a partir desse instante, gostaria que o querido amigo se dirigisse aos nossos telespectadores e respondesse inicialmente 2 pequenas perguntas. Quem é o Padre Charles Cunha e quando e como existiu o despertar essa paixão desenfreada por Cristo? A casa é sua, seja bem-vindo. Olá, Felipe. Também quero acolher com muito carinho você que está nos assistindo. É uma alegria poder ter esse bate-papo com você aqui. Quem sou eu, né? Eu percebi recentemente, né, sobre o meu propósito de vida, consegui finalmente lapidar o meu propósito de vida e dizer que eu sou alguém que descobriu na vida que não nasceu para programar computadores, mas sim para ajudar as pessoas a programarem a própria vida. Que maravilha. Né? Então é nisso que eu gasto o meu dia a dia, quando eu estou conversando com as pessoas, quando eu estou dando aula, quando eu estou na igreja, ou então ministrando algum treinamento. Esses têm sido sempre o meu horizonte, ajudar as pessoas a programarem a própria vida. E o quanto a igreja, né, o ser padre, contribuiu para isso, né? Eu ainda me lembro quando eu trabalhava na área de informática, né, que eu tinha uma necessidade de fazer um trabalho social. Eu tinha necessidade disso, né, de não viver só para mim. Então, eu procurei uma comunidade na igreja que fazia esse tipo de trabalho, e essa comunidade me levou para a grande Vitória, quando eu estava começando, lá no ano 2000. Né? Era uma ocupação, e foi ali, ajudando aquelas pessoas, né? Levando a palavra de Deus, conseguindo o rancho, todo aquele trabalho social também, que eu fui percebendo como era bom fazer o bem, como era bom ajudar as pessoas. E ali foi discernindo, né? Foi discernindo que Deus estava me chamando a algo maior. Então eu fiz um retiro de 30 dias em São Paulo, na cidade de Dayatuba, com os jesuítas, né? E nesse retiro eu tive a certeza no meu coração que havia um chamado para eu responder. E esse chamado era ser padre. Então entrei no seminário com 27 anos, no dia 4 de fevereiro de 2003. E aqui estou completando em junho próximo 16 anos de padre. Muito feliz, muito realizado como padre, professor, coach e filho de Deus. Maravilha. O senhor nasceu e cresceu no Educandos. Exato. Como é que foi crescer nesse bairro
e a experiência que pode ter te influenciado para essa atividade pastoral? Olha só, né? Eu sempre faço questão, quando posso, de dar uma volta dentro do campus, né? Olha, O meu avô era pescador da Panaí, ele tinha 2 barcos de pesca, né? E eu me lembro muito dele, né, me levando para Panaí, para quando ele chegava da pesca, vamos lá ajeitar o barco, vamos pintar o barco, retocar o barco. Eu me lembro dele com as redes na casa da minha avó para costurar as redes. Eu amava estar do lado dele, né? E ele me deu muitos ensinamentos na vida. O principal ensinamento, a recordação que eu tenho dele, era que ele dizia o seguinte: quando você crescer, você vai pescar comigo, né? Ele morreu quando eu tinha 12 anos. E aí Jesus apareceu e me chamou para pescar com Jesus, né? pescador, né? Exatamente. Então, Homem não, pescador, né? eu percebi também na vida que eu não nasci para ajudar o meu avô a pescar peixe, mas com a graça de Deus eu nasci na vida para ajudar Jesus a pescar gente. Então a gente percebe que na sua própria trajetória os sinais foram Exato. aparecendo, né? Exatamente. Então, o quanto eu gosto do nosso Rio Negro, o quanto eu gosto de ver a nossa floresta, eu me sinto bem amazônida, né? Por mais que a nossa cidade seja quente, como foi o dia de hoje, né? Mas é bom ser amazonense. É bom E, ser daqui. e o padre também é professor. E Exato. como é que o senhor lida com isso, com essa experiência que o senhor pode levar também para o sacerdócio? Exatamente. Então, antes de ser padre, Hum, eu dava aula de informática, de tá. linguagem de programação, na Fundação Matias MacLean, onde eu me formei no ensino médio, né? Acho que era a Então, antiga Sharp, né? Na exato, época, né? exatamente. Uhum. Então, lá me formei técnico e depois na faculdade me chamaram para também dar aula lá enquanto eu estudava Certo. na UA, que hoje é o FAM. Certo. Então, o quanto isso marcou a minha vida de tal maneira que, sendo padre, eu senti vontade de voltar para a sala de aula, mas não para ensinar mais informática, mas para ensinar religião atrelado à inteligência emocional. Então, eu dou aula de ensino religioso com inteligência emocional. O senhor disse que o senhor entrou no sacerdócio aos 27 anos. Exato, Então, teoricamente, já uma fase adulta. isso. E o que fez com que o senhor pudesse sair dessa vida acadêmica, na qual já tinhas uma formação, para o seminário? Eu traduzo o que aconteceu comigo a partir de um filme que eu assisti para entender esse processo, né? Eu tinha 27 anos, estava formado, eu já estava até pensando em casar, Uhum. ter Olha as isso. coisas, eu estava namorando, inclusive, mas eu ainda me lembro daquela noite que eu estava com ela e eu olhei para o céu e senti um vazio. E ela era uma pessoa que reunia as características que eu sempre pedi a Deus para ter uma companheira. Então eu deveria estar feliz e não estava, né? Plenamente feliz. Então aquela experiência foi marcante para eu procurar uma resposta. E depois assistindo um filme eu pude compreender o que estava acontecendo comigo, né? O filme se chama 10.000 anos antes de Cristo. Um filme ruim, mas tinha uma cena que mexeu comigo, né? Com um diálogo que assim dizia: existem pessoas que fazem em torno de si um círculo, e nesse círculo você coloca a sua família. Existem outras pessoas que fazem em torno de si um círculo maior, coloca a sua família e seus amigos. Agora, existem algumas pessoas que fazem em torno de si um círculo que é do tamanho do mundo. Esse sou eu. Então, eu percebi que era pouco ter Se dedicar se única e dedicar exclusivamente para uma a pessoa. uma pessoa, a uma É. família. E pode até ser um paradoxo. Eu sou um padre que gosto muito de realizar casamento. Em 16 anos de sacerdócio, eu já devo ter, já realizei, acredito eu, mais de 200 casamentos, né? 200 famílias eu ajudei a nascer, né? Então é isso. Eu sou um padre que gosta muito de celebrar casamento, mas que descobriu, quando tinha 27 anos, que casar seria pouco para ele. O meu coração é do tamanho do mundo. E dessa decisão, como foi a reação da sua família, dos seus Sim. amigos, das pessoas que estavam ao seu redor? Curiosamente, a minha mãe me disse que parece que eu tinha ficado doente quando bebezinho. Hum. E ela, depois que eu falei para ela que eu queria ser padre, ela me contou que fez uma promessa naquela igreja Santa Terezinha, ali perto
ali na 7 de setembro, né? E que tinha me consagrado a Deus, né? Então ela, como se fosse ali uma confirmação, né, do que ela tinha feito quando eu era bebê. O restante da minha família acolheu bem. Eu que depois que eu entrei no seminário, eu achava que eu tinha ficado doido, né? Por quê? Porque eu tinha uma vida boa, Boa. né? O meu quarto, tudo bonito, já tinha carro, né? Que eu tinha Como, comprado com o como é meu que, como é que dinheiro. foi essa experiência, essa Pois é. mudança? Aí no primeiro final de semana, o seminarista, ele vai para Ah, as comunidades. perfeito. Então, no meu primeiro final de semana, indo para as comunidades, eu fui para Nova Conquista, lá na Zona Leste, eu ainda me lembro bem. Eu fiquei numa casa que não tinha assoalho, era barro, não tinha ar-condicionado, Todas as dificuldades nem possíveis. não tinha ventilador, né? Não tinha cama, era uma rede, né? E muita carapanã. E para completar, tinha um bar do lado, tocando música. Eita. Então, naquela noite, eu tinha. Passou por todas as Eu, provações. provações. Eu acho que eu fiquei doido, né? Como é que eu larguei tudo para estar hoje aqui sem poder dormir, Deus estava né? dizendo, vamos ver se ele mesmo Aguenta. aguenta. Foi a minha primeira noite, foi muito importante aquilo ali para mim, né? Ou seja, olhando para trás, eu percebo, né? Valeu a pena, tem valido a pena toda essa caminhada que eu tenho feito. Eu agradeço muito a toda a minha experiência na Nova Conquista, na Grande Vitória, que foi uma verdadeira escola para mim de como ser um padre que ajuda os outros. E fostes ordenado aos 33 anos. Idade de Cristo. Isso tem uma simbologia Muito, especial para o senhor? muito grande, né? Então, a gente chama de vocação tardia, porque eu entrei no Sim, seminário com 27 27, anos. né? A tradição é entre 18 e 20 anos, né? Mas eu entrei já sabendo o que eu queria, com mais clareza, né? Eu não, eu entrei determinado. Por isso que foram 6 anos de muito proveito para mim, de muita formação, de muito ensinamento, de muito amadurecimento também de vida, e terminar aquele processo com 33 anos, ser ordenado, né, eu fui diácono, né? Primeiro você é ordenado diácono Tá. na igreja onde eu fui batizado no Educandos, né? E fui ordenado no Estúdio 5, porque éramos 4. Olha, Então, na ocasião da ordenação, no dia 14 de julho de 2009, esse momento foi no Estúdio 5 e foi Dom Luiz que me ordenou. E está voltando Dom Luiz para que Manaus. maravilha. É. E a sua atividade de coaching? Isso contribui, lidera, faz sentido na sua orientação espiritual? Sendo padre, em 2013, basicamente, 4 anos de ministério, né? Eu percebi que, além de falar de Deus para dentro da igreja, onde as pessoas vão lá e procuram, eu senti necessidade de falar de Deus para fora da igreja. Mas como fazer isso, né? Aí eu pesquisando, porque eu senti aquela inquietação. É muito pouco eu ser padre aqui dentro somente. Tem que difundir. Eu tenho que sair. Mas como fazer isso, né? E foi aí que eu descobri o coaching, né? E aí fui fazer um treinamento em São Paulo, com José Roberto, do Instituto Brasileiro de Coach, né? Porque eu disse, eu estava determinado, eu tenho que ir na fonte, eu tenho que buscar pessoas que realmente são especialistas na área, né? Entendam sobre o assunto. Né? Exatamente. Então eu fiz um treinamento em São Paulo, todo um processo, e ali realmente eu descobri que através do coaching eu poderia falar de vida. E falar de vida é falar de Deus também, de uma outra maneira. Então, quando eu faço treinamento em coaching, eu estou evangelizando, mas usando um outro código. Não o código bíblico, literalmente falando, mas o código da vida. E a vida, ela perpassa toda a tradição bíblica. Então, e assim eu consigo ir para fora da igreja e além da igreja, falando de vida, sabendo que ao falar de vida, eu estou falando dele, o Criador de todas as coisas. Maravilha. E como é que o senhor vê o poder da mídia na evangelização? Sim. Desculpa. Eu acredito que é aquilo que São Paulo, né, nas suas cartas colocava, né? Subir aos telhados e evangelizar. Acho que os telhados de hoje são as redes sociais, é esse mundo, né, da mídia e futuramente e já chegando à inteligência artificial também. Eu acho que a igreja
está refletindo sobre isso, ela percebe a necessidade de Tem que entrar, acompanhar, né? de acompanhar nesse aerópago, né, daí da reflexão. Nós temos que entrar, por isso que o Frei Gilson tem feito um grande trabalho. Eu acho que o Frei Gilson, o benefício dele é chegar, é fazer o que a gente chama de querigma. O que é o querigma? O primeiro chamamento. É chamar as pessoas para Deus. E a igreja, na sua retaguarda, com as suas missas, a igreja templo, acolher essas pessoas. Então, essa é a reflexão que eu faço ultimamente. Ou seja, o Frei Gilson, o Padre Reginaldo Manzotti, o próprio Padre Marcelo, o Padre Fábio de Mello, são expoentes que ajudam a essas pessoas que estavam longe a voltar para a igreja. Então, e usando as mídias, as redes sociais para isso, eu vejo que tem tudo a ver, é algo que veio para ficar e que a igreja precisa aproveitar. Todo esse mecanismo que tem para atrair as pessoas para Cristo. E ainda falando de mídia, comente conosco agora sobre a Rádio Rio Mar, Sim. que é, com toda certeza, para quem não sabe, né, não conhece ainda, ela transmite pela internet, via YouTube, as missas, né, Isso. celebradas na própria Sagrada Família e na Nossa Senhora da Amazônia também. Exato, e a própria catedral também, a missa do Cardeal também. Isso já há quanto tempo, padre? Ou seja, a transmissão da Rádio Rio Mar já temos aí 70 anos. Completou ano passado 70 anos, e o desafio nosso agora é chegar no interior, porque ganhamos 20 canais para retransmitir a Rádio Rio Mar no interior. Então, se Deus quiser, esse ano vamos ter retransmissora da Rádio Rio Mar em Novo Airão, Rio Preto e Presidente Figueiredo. Isso é a melhor forma de alcançar toda a coletividade. Né? Exatamente. Então, a gente sabe que tem a internet aí, mas o nosso povo ainda tem a cultura do rádio. Né? E conte para nós essas duas paróquias Sim. que o senhor administra. Como é desafiador isso? Como é que o senhor consegue equilibrar isso? São meus dois amores, né? Uhum. Me disseram, uma vez um padre me perguntou como é que eu consigo dar conta de tudo isso, né? Foi a vida que eu escolhi para amar. Então eu sou muito intenso. E quando eu estou na Sagrada Família, eu estou na Sagrada Família. Não estou na rádio. Quando eu estou na Amazônia, eu estou na Amazônia, não estou na rádio. Porque além disso, não sou econômico ainda. Eu ainda cuido das finanças da Arquidiocese de Manaus. Mas eu me preparei para viver isso. Ou seja, eu sou inteiro, mas não abro mão de férias também. O cardeal sabe. Na hora de tirar férias, fui, né? Porque eu sei que quando eu volto... Também, exatamente. Eu preciso estar inteiro. Energias recarregadas. Recarregadas. Então, a Sagrada Família tem sido uma experiência muito edificante. Celebrar os domingos lá à noite com aquela multidão. Domingo de Ramos Últimos foi muita gente, né? O pessoal lá atrás. Exato, é uma igreja que me encanta muito. É um povo que vem de todos os cantos da cidade rezar lá. E não necessariamente ali no Tarumã. Não. O pessoal sai daqui do Adrianópolis, Vieralves, Monte das Oliveiras, da Zona Leste. Zona Norte. Zona Norte. Então é uma igreja realmente família, que congrega a família. A Amazônia tem outra característica. É mais aquele reduto da Ponta Negra mesmo. Das pessoas... Alphaville ali. Exato, da Orla. Claro que vão pessoas de outras localidades, mas o núcleo é dali. E o desafio qual é? O Santuário Novo. Vamos construir uma igreja. Sim. Estamos construindo uma igreja para 1.200 pessoas. Aonde vai ser? Vai ser ao lado da capela existente, no Alphaville. Sim. Né? Ou seja, para quem vai para Ponta Negra, passando o Daimon à primeira direita. Então vai surgir ali uma igreja, um santuário para 1.200 pessoas. E no seminário, voltando um pouquinho, qual foi o seu principal desafio? O que o senhor acha, avaliando o período que o senhor passou lá? Acredito que meu principal desafio foi reaprender a viver. Né? Eu sempre fui muito autônomo. Mamãe me criou para ser muito responsável, autônomo, e no seminário eu tive que reaprender a obedecer a hierarquia, porque tem a hierarquia da igreja, né? Então, foi difícil para mim, como adulto já, de 27, 28 anos, ter que pedir autorização para ir ao supermercado.
essa questão da Você autorização. já tinha uma formação, né? Exato, né? Então, Já eras dono de si, sim, né? e de repente, É. né, para eu sair para ir ao supermercado, eu tinha que falar com o reitor para avisar que eu ia ao supermercado. Eu entendi a dinâmica, né? Aquilo é pedagógico. E a prova de que todas as viagens que eu faço, eu aviso o bispo. Seu bispo, eu estou viajando, vou para tal lugar. Resquício dessa formação, ou seja, o bispo sabe aonde eu estou, né? Então isso foi desafiador, porque eu sempre fui muito senhor de mim, né? Eu vou e faço sem, né? E esse despertar, como foi tardio, segundo o senhor, Isso. aos 27 anos, conta pra gente como é que foi a sua infância, sua adolescência, e se nesse período já tinha um resquíciozinho que o senhor estava chamando. Não tinha nada, né? Pelo Não? contrário, eu não gostava de Levado? missa. Ah, Eu não Peralta. gostava de missa, não. Eu ia para missa forçado pela minha mãe. Fiz primeira comunhão forçado pela minha mãe. Porque na ocasião da primeira comunhão, a minha catequista era muito amiga da minha professora de ensino religioso. E certa vez, de educação artística, Ah, e certa vez eu peguei uma nota baixa numa prova, eu amassei a prova e joguei na cara da minha professora. putz. E ela disse para a minha catequista. E a minha catequista falou que eu não ia fazer a primeira comunhão. A minha mãe bateu o pé, eu fiz. Na semana seguinte eu sumi da igreja. Então fiz primeira comunhão e só voltei para a igreja com 19 anos pelo pescoço, que eu fiquei doente. Eu tive um nódulo na região da tireoide. E aí fui procurar Deus, né? A gente quando fica doente, a gente procura Deus. Procura, né? Quando está Aí com procurei. dificuldades, né? Exato, procurei Deus, mas a minha infância foi de muita bagunça, de muita. Foi muito peralta. Eu me diverti muito enquanto Sim, criança. Eu vivi muito, apanhei muito também, porque naquela época apanhava, apanhava, né? né? Então foi uma infância muito boa mesmo. E Sadia. sadia. Colei na escola, por isso que hoje, como professor, eu Cuidado. digo, não colem, porque é pecado colar, né? Mas eu cheguei a colar também, cheguei a jogar papel na cara da professora. Eu fui peralta. Por isso que eu estou pagando meus pecados sendo professor hoje também. E no seminário, até o seminário, tivestes muitas dúvidas ainda em ingressar? Não. Eu entrei no seminário convicto, né? Eu só tive uma leve crise no terceiro para o quarto ano, do penúltimo para o último ano. Foi uma crise que me ajudou a perceber que a razão pela qual eu iria ser padre era porque Deus me ama, né? Uhum. E porque Deus me chama a servir o seu povo. Então, aquela crise me ajudou a eliminar toda e qualquer outra motivação que, naquela ocasião, tinha caído por terra. Certo. E só me restava duas motivações: o amor de Deus e o amor que eu sentia pelas pessoas, e só. E alguma inspiração num mentor, num padre que possa ter lhe ajudado nesse período? Sim. Santo da igreja, eu diria Santo Inácio de Loyola, né? E padre, o padre Ronaldo Colavecchio, teólogo, né? Que a cada aula dele era um retiro, né? Então eu ficava pensando, eu preciso ter um teólogo de referência. Eu lia livros e de repente encontrei do meu lado. Era o meu professor. Estava pertinho. Ele deve ter já agora uns 86, 87 anos. Vai virar pedra, tomara que ele vire pedra. Mas está ali. E cuida da saúde. É um padre que fazia caminhada aqui na Constantino Neri, morava ali no São Jorge, então ele me ensinou não só teologia, mas como também a cuidar da saúde, que eu não abro mão de cuidar da minha saúde. E antes de se tornar padre, ainda no seminário, consegues analisar ou avaliar qual foi a lição, a maior lição que tiraste dali? Acho que do seminário foi de. Deixa eu tentar aqui sintetizar. Ser eu mesmo. A minha identidade foi o maior ensinamento que eu tive no seminário é que todas as dificuldades que eu passei lá foi para mostrar que tipo de padre eu teria que ser. Então, acho que isso foi muito pilar, né? Todas as dificuldades que eu passei, aquilo tudo me ajudou a moldar o padre que eu seria. Ou seja, todas as críticas, todas as perseguições que em qualquer agrupamento humano você recebe, inclusive no seminário, Certo. né? Aquilo tudo só reafirmou a minha identidade que eu vivo hoje. Eu sou aquilo que eu já experimentava ser no seminário e era criticado de alguma maneira por isso. E após
te tornares padre, Sim. o que mudou mais na tua vida? Ótima pergunta, né? Já Deixa falou eu... de seminário, agora É, vamos falar de hoje. eu acredito que acho que é a própria maturidade, né? Eu acho que essa sensibilidade de perceber que uma coisa é o que você aprende na academia, outra coisa é a gente chama isso de sensibilidade pastoral, a vida real. Então, acredito que o que mais me encanta do que eu vivo hoje Uhum. é poder conseguir traduzir o que a igreja nos orienta, nos pede, para algo muito palpável no dia a dia, levando em conta a situação de cada uma das pessoas. É não deixar que a disciplina da igreja esmague, às vezes, a experiência de vida das pessoas, mas como conciliar aquilo que a igreja pede com a situação concreta daquela pessoa. Ou seja, sintetizando, o sábado foi feito para o homem, não o homem foi feito para o sábado. Então, Boa. é como pegar a lei e fazer com que ela ajude as pessoas e não crie um peso para as pessoas. Então, isso o Sim. tempo está me ajudando a perceber que Jesus veio para salvar, né? E não para condenar. E a próxima pergunta é justamente nesse sentido, uma curiosidade. Tiveste que abrir mão de algo que gostava muito pela vocação? Pelo menos um prazer momentâneo? Outra boa pergunta também, né? Deixa eu tentar lembrar aqui. Um prazer que eu tinha antes. Eu diria, meu Deus, agora que pergunta, né? Porque eu acho que nesse aspecto, né? Eu acredito que o grande desafio é você fazer as coisas sem se perder. Por exemplo, você aqui bem pedagógico, né? Bem até me expor mesmo. Tá. Fique à vontade. Antes eu gostava sempre de carnaval porque a minha mãe me levava para Djalma Batista para ver as escolas de samba, né? E eu continuo gostando de carnaval, né? Sim. Então, eu já me permiti, como padre e com autorização do bispo, né? Seu bispo, a minha mãe me mostrou o carnaval. Acompanhá-la. Exato. Me deixe realizar um sonho, né? A Mangueira, em 2016, homenageava a Maria Bethânia. Eu sou mangueirense, senhor bispo, e eu gosto muito da Maria Bethânia. O senhor me deixaria realizar um sonho, que é desfilar numa escola de samba, levando a minha mãe junto comigo para desfilar, para eu retribuir o que ela fez por mim, Que né? maravilha. Então, ele disse, se eu só pudesse, eu ia Sensacional. contigo. Ah, ele disse Ele isso? disse, o nosso saudoso Dom Sérgio, né? Então, ele me autorizou a desfilar com a minha mãe na Estação Primeira de Mangueira, no ano que a Mangueira foi campeã, inclusive, com a Maria Bethânia. E ali foi uma forma de eu perceber o quê, né? Que mesmo sendo padre, eu posso até ser criticado por isso, mas isso não me importa, porque ali eu não estava para ver mulher nua, Claro. né? Eu não estava para Importa fazer. a intenção que está no teu coração. Exato, ali eu fui porque era uma memória de infância, né? Era um aspecto cultural. Eu sou brasileiro, né? No meu sangue tem também o sangue africano, Com o toda sangue certeza. indígena, o sangue europeu. Eu gosto da percussão, a percussão me atrai, né? Então ali eu fui realizar um sonho sem nenhuma maldade no Sim, coração. claro. Então é isso. Ou seja, quando você fala isso, é difícil eu encontrar porque eu continuo gostando das mesmas coisas, porém com responsabilidade, né? Com certeza. Ou seja, no passado eu fui com alguns paroquianos novamente para o Carnaval do Rio, a convite deles, Perfeito. para agora ficar na arquibancada, né? Para apreciar a beleza do carnaval. Apreciar a beleza e sem criar nenhum escândalo. Acho que essa Jamais. é a questão de você viver as experiências com responsabilidade, né? Com prudência. E o que vale são as suas atitudes, as suas Exato. intenções. Para provar o quê? Que você pode ser uma pessoa de Deus, ser luz em todos os ambientes que você frequenta. Afinal de contas, Jesus estava no meio dos pecadores, né? Então é essa imagem que eu tenho de que o que torna algo ruim é aquilo que você faz ali para Sim, ficar sim. ruim. Com certeza. Né? São as suas atitudes, As suas as atitudes. suas ações, né? Exatamente. E falando de Deus agora especificamente, como é que o senhor definiria Deus
para alguém que ainda não teve um contato de fé com ele? Eu perguntei isso para os meus alunos essa semana, né? Ah, Bora, me prove aí que Deus existe. Deu uma confusão na sala de aula. São alunos do ensino médio, uhum, terceiro ano, que eu faço essa pergunta para testar a profundidade da experiência de Deus, né? sim. No início, aquele caos, ninguém sabia responder, mas depois foram respondendo, respondendo. Então, eu diria que Deus é uma experiência que cada um tem que ter na sua vida. Você me contou nos bastidores a sua experiência. Ali eu vi a mão de Deus, né? Ou seja, o que você passou ali, só Deus para Ah, Deus, explicar. para E a explicar. explicação é simples. Ele tem que ficar, porque ele vai fazer um podcast, onde ele vai entrevistar um padre. A mão estava ali, né? Já estava Segurando. ali. Nada escapa do desenho de Deus, Sim. né? E assim também eu vejo na minha experiência, ou seja, o quanto ao longo da minha vida eu fui percebendo momentos do amor de Deus para comigo, né? Desde do meu nascimento, eu percebo o amor de Deus quando de repente a minha mãe tinha todos os motivos para me abortar e não Nossa. abortou, né? Na década de 70, mãe solteira, era estigmatizada, uma mulher pobre, analfabeta, tinha todos os motivos para cometer o aborto e não cometeu. Então, Amém. só ali eu já começo a perceber esse amor de Estava Deus por escrito, mim, né? né? Então, para mim, e para alguém que eu encontro no Sim. caminho, Deus é amor. Então, quando você experimentar o amor, você está experimentando Deus na sua vida. Esse amor de pai, de mãe, aqui eu recordo a sua saudosa mãe, Sim. que eu tive a oportunidade de conhecê-la e de sentir esse Deus agindo nela através do carinho que ela tinha Carinho. por mim. Quando ela me encontrava na igreja, A lá na Amazônia, delicadeza, a simpatia. Ah, Deus é sensacional. delicado, Deus é simpatia. Então, a sua mãe era a expressão desse amor de Deus por mim. Então, quem é Deus para mim? Deus é amor. Amor. E a sua maior experiência com Deus? Conta para nós. Tens algum momento Sim, que possas dizer, sim, olha, Ele é o meu Salvador, Ele está aqui presente em mim, Ele vive em mim? sim, sim. São vários momentos. Eu poderia aqui ressaltar dois que estão interligados, né? Quando eu fiz a cirurgia no SECOM, desse nódulo na tireoide, a mamãe não conseguiu chegar a tempo para conversar comigo. Eu me lembro muito bem daquele dia. Eu fui para a sala de cirurgia sozinho. Fiquei com medo, estava com muito medo de morrer, né, de acontecer alguma Uhum. coisa. Eu me lembro que eu não sei o que é que eu tive na hora, mas que foi aplicada anestesia. Eu senti falta de ar, uma coisa muito ruim. E eu me lembro da pessoa dizendo: fique calmo, que vai dar tudo certo. E quando eu acordei, acordei agitado, mas eu me lembro muito bem daquela varanda do antigo Secom, eu dizendo: Deus, com 19 anos, né? Eu quero dar sentido à minha vida. Isso eu dizia com os 19 anos, sem saber direito como, né? Mas eu tinha ali clareza de que eu tinha recebido uma segunda chance. Eu quero dar sentido à minha vida. E depois, com 25 anos, 25 anos, no dia 28 de março de 2001, às 9h30 da manhã, eu chegava no meu trabalho, na Praxis Engenharia, naquele prédio que hoje está abandonado na 7 de setembro, uma casa antiga em frente ao Idaã ali. Naquele dia, eu não consegui rezar em casa, fui rezar no computador. E estava lá a leitura do dia, Isaías 49. E na medida que eu li aquele trecho no computador, eu senti meu coração Acelerar. acelerar e eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu só Que sabia que eu tinha que fantástico, hein? sair daquela cadeira e procurar uma igreja. Então eu saí do meu expediente, não avisei ninguém, né? E andei apressadamente pela 7 de setembro até chegar na Igreja dos Remédios e cheguei aos prantos porque eu senti que Deus estava falando comigo. Que Ele estava pedindo de mim alguma coisa, né? E eu me lembro bem que aquela igreja foi muito importante, porque naquela igreja também, há 2 anos atrás, em Certo. 99, eu estava esperando a minha roupa de formatura e fui naquela igreja Entendi. e disse para Deus: Deus, hoje eu estou me formando, agora eu vou cuidar da minha vida, vou querer tudo que eu quero, vou ter tudo que eu quero e agora pronto, né? E 2 anos depois eu volto chorando, dizendo para Deus: Deus, de fato, eu preciso agora fazer a tua
vontade, porque eu não estou feliz, fiz tudo do meu jeito e não saiu do jeito que me fez feliz, né? Então, naquele dia, eu descobri que Deus me chamava a algo maior. Não tinha clareza ainda. Ainda, né? Foi aí que eu decidi fazer o retiro de 30 dias, descobri que esse algo maior era ser padre. Então, o momento marcante para mim foi eu sentir Deus falando diretamente comigo através de um texto bíblico que me fez sair daquele lugar e estar onde eu estou hoje com você, falando Amém, da amém. minha vida de padre. E falando agora especificamente de religião, Sim. o que o cristianismo faz com que o evangelho torne-se único? Por que o cristianismo? Por que a sua opção por ele? Primeiro que fui batizado, né, nessa religião, estudei sobre essa religião e foi a religião que Deus quis se encarnar, né? É a única religião no mundo que prega um Deus encarnado. Ou seja, Deus armou a sua tenda e veio habitar entre nós. Sabendo que esse Deus também se revela nas outras religiões, sim, mas o cristianismo é a única que Deus veio e mostrou a sua cara. E existe uma oração eucarística da missa que eu gosto muito, que inclusive é do Congresso Eucarístico de Manaus, que vai completar 50 anos este ano, que diz assim: ele quis ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por ele. O cristianismo é a religião de um Deus que desceu, que quis viver entre nós. Porém, esse Deus se revela nas outras, mas foi no cristianismo que ele mostrou a sua cara. Eu participei de uma missa celebrada pelo senhor falando sobre o batismo. Sim. E inicialmente falavas o seguinte, que obviamente é decorrente da religião, do cristianismo, mas que a vontade não era parte daquele que iria se batizar. Por quê? Porque na maioria das vezes você se batiza criança e os pais levam você. Exato. Então, o senhor, naquela oportunidade, falou da possibilidade de aceitar Jesus como seu Salvador, fazendo um novo batismo. O que o senhor pode falar sobre isso? Então, a tradição da igreja é batizar quando criança, né? Ou seja, o pai sabendo que é importante esse filho ser iniciado na fé cristã, já batiza quando criança. Sim. Mas o batismo de adulto também é possível. Na minha paróquia, agora nessa Semana Santa, 15 adultos foram batizados, né? Então, por alguma razão, não foram batizados, mas que a igreja permite também adultos ser batizados. Então, na igreja católica se batiza tradicionalmente crianças, mas se por alguma razão também é possível o batismo de adultos, que acontece geralmente na Vigília Pascal. Mas é possível já ter sido batizado na vida de criança e ter a vontade de ser batizado novamente na vida adulta? Na nossa igreja católica só se batiza uma única vez. Uma vez batizado, uma vez consagrado, sempre consagrado. O que existe, como na Vigília Pascal, é a renovação das promessas batismais. Entendi. Mas na nossa igreja só se batiza uma vez. Por isso que tem até outros batismos de outras igrejas que a igreja católica reconhece. Ou seja, quem é batizado na Assembleia de Deus, por exemplo, foi feito o rito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ao se tornar católico, não se batiza de novo. A gente considera válido. De lá, né? Exatamente. Porque para nós é muito sério isso. Uma vez batizado, sempre batizado. Entendi. E falando, obviamente, ainda de Deus, e aí eu faço uma provocação intencional ao senhor, e é com toda certeza também a pergunta de muitos, onde está Deus nos momentos de dor? Mais do que isso, onde essa dor é tão importante e significativa para a fé em Cristo? Uma vez numa homilia, né, eu dizia o seguinte, me veio essa reflexão, né? O sofrimento é a face oculta da lua. Né? O sofrimento como o sofrimento como a felicidade no sofrimento, agora estou respondendo a homilia. O sofrimento como caminho de felicidade,
a exemplo da face oculta da lua, ou seja, a lua está lá. A gente tem uma face da lua que a gente não enxerga, mas está lá. E assim a felicidade no sofrimento. Jesus, com a sua experiência, ele veio nos ensinar que é possível no sofrimento você encontrar felicidade. A gente pode perceber isso numa cena evangélica muito importante, né? Ele estava pregado na cruz, um bandido começou a escarnecer dele. Desce daí, Jesus. E ele ficou calado. Enquanto que o outro bandido, o outro ladrão, disse o quê? Jesus, lembra-se de mim no paraíso. O que ele respondeu? Hoje estarás comigo no paraíso. Aquela cena evangélica nos ajuda a perceber que, mesmo sofrendo, a gente pode encontrar razão para ser feliz. E aqui eu recordo pessoas que eu tive a graça de conhecer, como uma pessoa do bairro da Paz que teve um câncer na boca. Eu nunca esqueci quando ele tirou a máscara. Aquela visão da boca dele consumida pelo câncer. Mas ele ainda conseguia falar e nunca esqueci o que ele falou. Padre Charles, este câncer feriu meu corpo, mas não a minha alma. Como também a Conceição, outra vítima do câncer, Profundo, né? muito profundo. Ela dizia que após aquela sessão de quimioterapia ficou muito mal, ela sabia que ia morrer e disse também, nessa noite passei muito ruim, eu pedi para Deus o quê? Deus, não tire mais, eu não te peço que me cure, porque eu já sabia que ia morrer. Eu só te peço uma coisa, fica comigo. Então, existe uma felicidade no sofrimento, que é aquela que você percebe que está em paz, está sofrendo, mas você está aprendendo alguma coisa. O sofrimento como caminho do amadurecimento humano. Porque o sofrimento pode ser visto sim como castigo, mas o sofrimento sem fé leva ao desespero. Agora, o sofrimento na fé leva ao aprendizado, ao amadurecimento. Até o alívio, né? Até o alívio. Como dizia a Dona Zezé do Bairro da Paz, diz porque ela está viva, né? Padre Charles, há momentos que Deus sempre cura. A morte também é uma cura. Quando aquela pessoa sofre, Deus diz, né? Para uns ele diz o quê? Vai viver, que eu tenho uma missão para ti. E para outros ele diz o quê? Chega, vem comigo. Tem uma passagem também que o senhor contou na missa, de uma senhora que estava bastante enferma. Sim. E ela não conseguia fazer a passagem. Exato. E aí o senhor foi lá e menos de um dia ela fez. Exatamente. Conta essa experiência para gente. Pois é, então eu já tive... Estou lembrando aqui. Exato, é isso mesmo. Tem pessoas assim que basta o padre chegar, como aconteceu comigo. O senhor acha o quê? Que ela se sentiu acolhida? E sentiu paz, né? Paz, né? Sentiu paz. Estava só esperando. Me lembro da Doroteia, uma grande amiga do bairro do Conjunto de Flores. Eu cheguei lá, ela brigava comigo. Ela é uma pessoa incrível, né? Bastou chegar lá, fazer oração por ela, meia hora depois veio a notícia. E assim outros casos, né? De pessoas que só estão esperando aquela oração para sentir que já podem ir, né? É uma experiência incrível. Isso é ajudar. Ajudar. Mesmo que seja para fazer o passamento. Exato. Ou melhorar a saúde. Exato. E aqui eu me recordo também de uma situação que eu não pude fazer isso. Por isso que eu sempre gosto de fazer missa de formatura de medicina. Por causa de duas situações. A primeira foi quando eu fui num hospital particular e o médico, ele escarneceu, né, ridicularizou o que eu fui fazer lá, que era levar a unção dos enfermos para aquela doente. Que absurdo. Ele menosprezou a minha atitude. Eu decidi, a partir de hoje eu vou valorizar a missa de formatura para os médicos, porque eu quero nessa pregação dizer, sejam médicos humanos. Também tive uma experiência no hospital, no próprio SECOM, né, que eu tenho muito respeito, mas nesse dia eu fiquei muito decepcionado. Não analisar única e exclusivamente a parte científica, exato, mas a pessoal, a espiritual. Não deixaram eu subir para dar unção. A pessoa morreu sem eu ter dado a unção. Aquilo me marcou profundamente. Mas o meu amor ao SECOM é maior, porque aquele hospital me curou também. Mas eu fiquei
E ali só me motivou realmente a continuar falando para os médicos. E aproveitando a oportunidade, já que a gente está falando sobre Sim, o poder da oração, isso. conta um pouco para nós sobre o que que o senhor acha, até quando o poder da oração é significativo, valoroso o suficiente para as pessoas que acreditam em Deus. Essa tem sido meu norte nessa fase do meu ser padre, né? Tá. Eu diante da percepção, do olhar para a realidade, eu tenho percebido as pessoas muito desorientadas, muito perdidas, principalmente após a pandemia. Pessoas adoecidas mentalmente e espiritualmente. Exatamente. Não só espiritualmente, mas agora um adoecimento emocional, mental. Muito Então, frágil, né? de muita É, fragilidade. Então, eu tenho percebido isso. E aí senti aquele apelo de Deus para comigo, né? Ou seja, cria uma oficina de oração. E eu estou agora indo para a terceira edição da oficina de oração do método espiritualmente. quem pode participar, padre, disso? Qualquer Por pessoa. favor, direcione aí para Então, o quero pessoal. convidar você agora em maio a participar da terceira oficina de oração com o método que eu criei a partir da tradição da nossa Igreja Católica e também da programação neurolinguística, né, que é o método espiritualmente. E nesses 3 dias, nessas 3 noites que eu irei ministrar essa oficina, eu quero ajudar você através da oração, a aprender a gerenciar melhor a sua vida, com mais autocontrole, com mais serenidade, com mais equilíbrio emocional, né, visando você bem viver. Então, o que eu quero ajudar as pessoas é se preparar melhor para o dia a dia através Perfeito. da oração. Eu acredito que Deus tem muito a nos falar na oração sobre aquilo que a gente tem que fazer no dia a dia. Por exemplo, né, usando aqui essa metáfora, Certo. um candidato na época do debate, ele se Perfeito. prepara para o debate, Certeza. com todas as situações possíveis que ele pode encontrar. Não é isso? Sim. Ele é preparado. Também, Nós temos que estar preparados para Jesus voltar. a gente tem que se preparar através da oração para tudo Pra aquilo que no tudo. decorrer do dia eu terei que enfrentar. Sim. Por exemplo, você no seu trabalho vai ter uma reunião difícil. O quanto você, na oração, pode pedir para Deus: Deus, me ajuda a me preparar para essa reunião difícil no meu trabalho. Deus, me ajuda a chegar em casa hoje. Fala comigo, Deus, de como eu vou conduzir a conversa com a minha esposa, com meu esposo, uma DR, né? Certo. Ou seja, o quanto a oração ela pode preparar a gente para bem viver o nosso dia a dia. É isso que eu vou fazer na oficina, ajudar as pessoas a usar a oração para bem viver. E falando de oração, padre, também de forma provocativa, como orar? Pois é. Então participe da oficina, porque essa oficina é exatamente isso. Eu me lembro de um depoimento que uma pessoa deu. É diferente de recitar palavras? Nessa oficina, eu vou ensinar o beabá da oração. Você pode rezar com texto bíblico, Certo. você pode rezar a sua própria vida. Então, a oração é um diálogo com Deus, que você pode dialogar com Deus a partir da tua própria vida ou a partir da palavra de Deus. Mas, em suma, a oração é um bate-papo com Deus. E o que fazer com aquela oração que até o presente momento não teve resposta? Exato. O tempo de Deus não é o nosso Tempo. tempo, né? Então, já tive experiência disso na minha família, com meu irmão, que hoje eu tenho muito orgulho dele, mas ele já teve problema com drogas, né? E eu nunca esqueci que um dia eu disse para minha mãe: mãe, deixa ele ir embora, deixa ele fazer o que ele quiser da vida dele. E minha mãe disse o seguinte: ele é meu filho também. Também. E aí o tempo passou e eu nunca esqueci, né? Ele me procurando no seminário, me pedindo ajuda. Então eu agradeço muito a Deus pelos narcóticos anônimos. Foi o caminho que meu irmão teve para se recuperar e sair das Amém. drogas. E hoje em Maués ele tem a família dele, tem o comércio dele e tem um grupo de NA que ele coordena. Se antes eu tinha vergonha do meu irmão, hoje eu tenho orgulho. Mas o tempo, né? Existia um tempo para que isso acontecesse. Quantas vezes eu rezei pedindo a Deus que libertasse o meu Não irmão e foi de nada imediato, acontecia. né? Então eu diria para você que está nos acompanhando e está nessa mesma situação:
Quando você já fez de tudo para ajudar uma pessoa que você ama a sair de uma situação dessa de perdição, de desorientação na vida, o que a gente deve fazer então? Deve apenas rezar e se preparar, porque o filho pródigo volta. E quando ele voltar, você tem que estar com o coração aberto para ajudar essa pessoa a se refazer. Então, quando as coisas não acontecem no nosso tempo, a gente tem que rezar e esperar. Padre, e essa relação quase que umbilical da oração com o silêncio, o acolhimento para que faça sentido na vida espiritual. O que o senhor pode dizer sobre isso? O silêncio é o chão pelo qual Deus caminha para falar com a gente. E hoje, esse é o principal desafio para as pessoas, porque nós estamos vivendo num mundo barulhento, onde estamos mais conectados com o celular do que com a gente mesmo. Verdade. Então, o silêncio é um espaço de escuta do coração, onde você se escuta e, ao se escutar, Deus fala. Então, nessa oficina também eu trabalho muito, já começo com o silêncio, de recuperar a capacidade de fazer silêncio, porque uma oração requer um ambiente de silêncio. O silêncio é o chão pelo qual Deus pisa para falar com a gente. E para o senhor, o que é a verdadeira felicidade? A felicidade é você fazer aquilo que você percebeu na vida que é chamado a fazer, né? Ou seja, acho que felicidade é se sentir útil, né? É você ter um propósito de vida. Ou seja, como eu costumo brincar nas homilias, quem não tem propósito de vida está escangalhado. Então, acho que felicidade é descobrir que você não nasceu à toa, que você veio a este mundo para fazer alguma coisa, para servir. Então, e esse específico do teu servir é que será o teu caminho de felicidade. E como achar felicidade nas pequenas coisas, no cotidiano, no dia a dia, diante dessa vida tão corrida, diante Exato. do individualismo, diante da a grama do vizinho sempre é melhor, dessa competitividade. Aqui eu vou lembrar da Maitê, uma guia que nos acompanhou em uma das peregrinações que eu sempre faço todos os anos. Eu nunca esqueci o que aquela mulher fantástica falou. Uma mulher vibrante, né? Ela disse o seguinte: Padre, eu não tenho tudo o que eu quero, mas amo tudo o que eu tenho. Nunca esqueci a frase da Maitê, né? Então, Eu não felicidade. tenho tudo que eu quero, mas Amo tudo que eu tenho. Pronto. Aprender a amar aquilo que a gente tem e não ficar gastando nosso tempo sofrendo por aquilo que a gente não tem ainda. É valorizando o que a gente tem, né? Aquilo que já conquistamos, porque parece que a gente conquista uma coisa e já está sofrendo por aquilo que não tem e não festeja, não celebra aquilo que tem, né? Então eu aprendi com a Maitê que ser feliz é aproveitar aquilo que já se tem primeiramente. E aí, com calma, correr atrás daquilo que ainda não se tem, mas sempre valorizando aquilo que já conquistou. E o que o senhor pode falar da solitude? Solitude, existe a presença de Deus? Com certeza. Eu lido com tanta gente no dia a dia, mas tem hora que eu quero ficar comigo e com Deus, só. Especialmente na segunda-feira, que é a minha folga, né? Certo. Só abro exceção para velório, né? Que ninguém marca. Mas eu tenho momento de estar, eu tenho necessidade de estar comigo mesmo. É porque a solitude, na verdade, deixa de ser uma, vamos dizer assim, deixa de ser um defeito para ser uma virtude. Exato. Ou seja, é você valorizar a sua vida, valorizar o seu ser. E nada mais do que valorizar com a presença de Deus. Exato. Eu gosto de mim. Eu gosto de ficar comigo. A melhor companhia é a nossa. Eu acho que eu gosto muito da pessoa que eu sou. Né? A partir do momento que você consegue entender que você estando com Deus é mais do que suficiente, acabou. O resto é consequência. Eu estando comigo, eu estou com Ele. Em suma, é isso. Como é bom você gostar de estar consigo mesmo. E estar consigo mesmo é estar acompanhado também de Deus. E como a gente pode lidar com o fracasso, com a desesperança e mesmo assim ter fé em Cristo?
o fracasso como aquela conquista que ainda não chegou, né? Então isso eu tenho aprendido na vida, né? O fracasso como a antessala da promessa de Deus na sua vida. Moisés passou pelo fracasso quando matou aquele egípcio e não era daquele jeito que Deus queria. Sim. Mas experimentou a vitória quando libertou o povo de Deus da escravidão do Egito e assim nasceu a Páscoa judaica, raiz da Páscoa cristã. Então, quando você olha para aquilo que não saiu do jeito que você queria naquele momento Sim. e recolhe ensinamentos, valeu a pena aquela experiência. E essa experiência está te preparando, então, para aquela próxima que virá. Porque a vida, eu sempre gosto daquela canção do Gonzaguinha, viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Não existe fracasso, existe ensinamento. Certo. E como manter, padre, a paz interior no meio do caos do Na dia a hora, dia? na hora de rir, rir, na hora de chorar, chorar, é viver. Não sofrer por antecipação. Exatamente. Eu acho que a beleza da vida é viver. Viver, né, em todos os seus momentos, né? Se é momento para rir, vamos rir. Se é momento para chorar, vamos chorar. Porque, por exemplo, quem engole o luto vai estourar lá na frente. Viva o luto. Viva o luto. Viva essa dor. Viva a sua angústia. Essa angústia está aí porque ela quer trazer um recado para você. Tua vida não está boa. Então é para isso que a angústia veio. Agora eu quero abafar a angústia, quero que ela vá embora sem antes ouvir o recado dela. Isso não é viver. Tem que passar por todos esses momentos, tem que viver todos esses momentos, né? Eu acredito que viver com inteireza é um caminho que conduz a uma vida mais sólida. E o perdão, padre? Torna a vida mais leve? Sim, pessoa que não consegue perdoar é uma pessoa que, aquela imagem dos desenhos animados antigamente, né? É andar com uma bola de ferro presa nos pés. E como perdoar e não esquecer? Não é possível, né? Porque perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Perfeito. Né? Quando eu sou capaz de olhar para aquela pessoa e não desviar o caminho, Certo. e olhar para ela e lembrar de tudo que ela me fez, de tudo que ela me fez passar, e perceber que não há mais nenhuma dor, eu perdoei. Não significa que eu tenha que conviver com ela. Exatamente. Perdoar não necessariamente significa voltar a conviver. Perdoar significa deixar partir. E como cultivar a gratidão em tempos de hoje, de dificuldades, de Sim. problemas do cotidiano? A gratidão, para mim, é uma vitamina que você tem que tomar diariamente, buscando perceber o que de bom aconteceu para você naquele dia. Sempre tem alguma coisa boa acontecendo, sempre. E o grande desafio é a gente ter essa lente da gratidão. Quando a gente se sente mais agradecido, a vida fica mais suportável, mais leve. Falamos há pouco sobre a solitude. E, na verdade, ela transmite também um sentido de autocuidado. Sim. O que a Bíblia fala sobre isso? Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Cuidar da saúde física, mental e espiritual é sinal de amor a si como templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo, como diz São Paulo. Então, um bom cristão deve cuidar da sua saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Afinal, nós somos um todo. E agora falando um pouquinho dos jovens, como é que a igreja, o que vocês estão fazendo para se conectar ainda mais com os jovens? Estamos refletindo sobre isso, estamos no sínodo, que é um grande momento de escuta da juventude, porque a igreja precisa reaprender a evangelizar a juventude. Como lidar com essa pressão das redes sociais e principalmente desse mundo perfeito que as redes sociais apresentam? Então, as redes sociais não é um mal em si, né? As redes sociais, quando bem usadas, elas se tornam instrumento para a evangelização. Mas quando mal usadas, se tornam um instrumento para ferir a dignidade alheia. Né? Então, não concordo com essa perspectiva de usar as redes sociais para ferir a dignidade humana. Isso não concordo. E aqui eu defendo regulação. Certo. E a fé, padre? O que o senhor pode falar de fé? A fé
é o maior dom que Deus nos deu, né? Ter fé é ter a possibilidade, é ter a certeza do coração de que viver vale a pena, né? Acho que a fé não nos tira nada, ela nos dá tudo. E o que é o tudo da fé é a certeza de que vale a pena. No fim, a gente percebe, valeu a pena. E só a fé pode nos ajudar a perceber isso. E o que o senhor analisa hoje, no século XXI, quais são os maiores desafios da igreja? É justamente chegar na juventude com os códigos mais alinhados ao tempo presente, né? E aos grandes desafios aí que envolvem temas sensíveis, né? Que também precisamos encontrar uma resposta para não afastar as pessoas da igreja, mas atraí-las. E a oração comunitária, como é que ela pode fortalecer uma paróquia? Com certeza, acho que o domingo, que é o dia do Senhor, é o dia da família se encontrar. Assim como você deve fazer na sua casa, né? O domingo, aquele almoço dominical, assim também a igreja. A igreja é o dia do grande banquete, de toda a família se encontrar na igreja. Aproveite então e deixe para os nossos telespectadores uma mensagem de Deus. Quem busca a Deus, quem está atrás do seu propósito, fique à vontade. Então, nós estamos aí no tempo pascal. É Páscoa, minha gente. Páscoa é passagem da morte para a vida, do medo para a esperança. Então, eu desejo a você uma feliz Páscoa para você e para a sua família. E vamos aproveitar essa Páscoa para fazer uma revisão de vida, para que essa Páscoa verdadeiramente marque o início de um novo ciclo na sua vida, com muita fé, com muita esperança e alegria no coração. Que Deus abençoe a você de casa que nos acompanha e a você também, Felipe, e toda a tua família. Amém, Padre. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Tenho certeza absoluta que os nossos telespectadores adoraram. Foi um bate-papo extremamente enriquecedor. Com toda certeza já vão pedir para o senhor voltar daqui a pouco para falarmos sobre outros assuntos. E antes de dar por encerrado esse bate-papo, temos um presentinho aqui para passar para o senhor. Muito obrigado. Uma Olha olhadinha só, aí, o boné e a caneca, que eu fiquei de olho nela mesmo, que eu gostei dessa caneca. E mais uma camisa. Gostei do meu kit. Principalmente dessa aqui que eu fiquei, ó. Se eu tivesse uma dessa, eu ia cumprir a minha meta de 2 litros com mais facilidade. Então pronto. Muito obrigado, Felipe. Nós que agradecemos. E desejo sucesso para esse programa aqui, viu? Maravilha. Muito obrigado. Pessoal, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. E mais do que isso, aproveitem, sigam as nossas redes sociais, @TuriNews. E para quem ainda não segue o nosso canal, Turi News, no YouTube, só se inscrever lá para não perder nenhum episódio. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado. Valeu!